Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é como começar a pintar. Bom, todas as vezes que a gente inicia uma nova atividade, se sente muito perdido. Eu mesmo, se fosse começar a esculpir, estaria mais perdida do que cega em tiroteio. E o mesmo deve acontecer com você que também quer começar a pintar. Então, eu separei 10 das principais dúvidas que um iniciante tem ao querer começar a pintar. Se você quer conhecer todas elas, então você já sabe. Não saia daí. E a dúvida número 1 é que tinta eu devo utilizar? Acrílica ou a óleo? Bom, isso tem a ver também com a sua personalidade, porque as tintas a óleo e acrílica são bem diferentes. E eu vou falar um pouquinho de cada uma das duas para que você tome a decisão. Mesmo iniciando com óleo ou acrílica, os artistas iniciantes terminam se enrolando e se estressando com as duas. A tinta a óleo, porque demora para secar e o artista quer fazer todos os detalhes na primeira sessão. Já com a tinta acrílica, não dá tempo de nada porque ela seca muito rápido. Então o que fazer? Qual a tinta é ideal para mim? Bom, todas as duas tintas precisam dos seus mediums, que é o que vão dar tempo para que você utilize elas com mais segurança, com mais conforto. A tinta a óleo deve ser diluída com óleo de linhaça e terebentina. Já a tinta acrílica, algumas pessoas acham que é só água. Bom, existe o medium acrílico, que você retarda a secagem dela na paleta, então você não precisa ficar correndo que nem um louco para utilizar ela logo. Ela pode passar até meia hora, 40 minutos na sua paleta e você utilizar ela de boa. Então, se você quer ver tudo prontinho no mesmo dia, a tinta ideal é a acrílica. Se você tem paciência para várias camadas, várias sessões, a sua tinta é a óleo. Outra razão para que alguns artistas optem pela tinta acrílica é o fato de serem alérgicos ao odor que a tinta a óleo tem. Ela não tem esse odor todo, é proveniente dos solventes que você deve estar utilizando. Alguns artistas utilizam para solver a sua tinta a óleo a terebentina. Também já vi alguns artistas utilizarem thinner. Também já vi utilizar algarraz. Querosene. E diluí-los com o óleo de linhaça. Pudera você passar mal. Todos eles têm um odor terrível. E você, é claro, deve evitá-los. Mas como é que eu vou solver a minha tinta? Hoje, graças a Deus, existem os solventes inodoros. Esse aqui é da Cofix, é o diluente Eco. Também você pode utilizar o solvente inodoro da Gato Preto ou mesmo o EcoSolve, que é da Acrylex. Todos eles não têm nenhum cheiro ou cheiro de limão. Então, num ambiente um pouco mais fechado, você não vai sentir esse enjoo, essa dor de cabeça que talvez esses aí estejam te causando. Então, se sua opção pela tinta acrílica for pelo odor, você pode investigar se realmente a alergia é à tinta ou aos solventes. Uma outra dúvida muito frequente é a seguinte: eu preciso saber desenhar para começar a pintar? Bom, quando você começa a aprender da forma acadêmica,
a primeira coisa em que o artista aprende é a desenhar. Quando você começa logo com as cores, elas te distraem e faz com que você não perceba claros, escuros, formas. E o desenho faz tudo isso ser simplificado e você consegue enxergar o esqueleto das coisas. Mas você pode sim começar a pintar mesmo sem dominar o desenho. Claro, se você não quer ser um artista profissional, vai poder quadricular, usar o carbono, enfim, dá o seu jeitinho. Mas se você pretende sim se tornar um artista profissional, trate de aprender a desenhar, porque você vai precisar e muito, a sua carreira vai exigir que você crie. E para criar, você precisa sim ter o desenho bem afiado. E mais uma pergunta bastante frequente é a seguinte: qual a melhor marca de tinta para eu começar a pintar? Bom, isso vai depender do seu orçamento. Se você já de cara vai poder trabalhar com a tinta importada ou com a nacional. Lembrando que as tintas muito baratinhas vão te dar uma certa frustração no resultado, porque elas não contêm muito pigmento, elas têm mais aglutinante, ou seja, uma tinta fraca. E a gente que está começando pode querer fazer alguns efeitos que essas tintas não vão passar nem perto e você pode começar a se achar um incompetente. Mas não, isso se deve ao fato da tinta não ser de boa qualidade. As tintas importadas têm um valor às vezes bastante elevados e o iniciante não pode já de cara fazer esses investimentos. Então, um meio termo são algumas nacionais. Eu gosto muito de algumas da Gato Preto, da Cofix. A diferença de preço entre as três marcas nacionais é muito pequena, não chega nem a R$1. Então, fazer essa listinha com o que há de melhor nacional é o mais indicado para quem quer começar. E eu falei das duas nacionais que eu trabalho, a Cofix, a Gato Preto e algumas importadas que eu também trabalho. Eu posso misturar essas marcas? Com certeza você pode. Todas elas são tinta a óleo, são diluídas da mesma forma. Independente da sua marca, você vai poder fazer as suas misturas. Tem marcas que têm um azul mais bonito do que outros. Você pode, sem nenhum medo, escolher o azul que você gosta numa marca, o amarelo de outra marca, importada, nacional. Isso não vai fazer diferença na hora que você for pintar. Pode ficar tranquilo. E como eu falei, pode sim misturar as marcas nacionais, importadas, contanto que sejam todas a óleo. Mas quais cores eu devo comprar? Bom, eu tenho aqui separado a minha paleta de cores, que tem apenas 8. É muito pequena e é claro que eu vou passar para você. Eu utilizo o amarelo 50 da Cofix, também da Cofix, o azul de fita locianina, o número 86, também da Cofix, a terra de siena natural, número 62, e magenta, número 60. Essas são da Cofix. E da Gato Preto, o vermelho francês, grupo 2, número 1017. O preto, do grupo 1, 1060. O branco de titânio do grupo 1, número 1063. E o carmim de número 1026. E você pode sim ter uma certa dificuldade em encontrar todas as cores que eu selecionei. Eu posso pegar o amarelo da Gato Preto no lugar desse da Cofix? Eu posso simplificar e comprar tudo Cofix ou tudo Gato Preto? Bom, eu escolhi o melhor das duas marcas após ter experimentado. Você pode também testar os dois amarelos e ver qual que você acha melhor. A minha opinião é que esse amarelo, por exemplo, tem uma consistência muito boa. O magenta
da Gato Preto, por exemplo, ele não vai fazer nunca um alaranjado, porque ele é violeta. Aí você, como assim uma magenta de uma marca é diferente de outra marca? Sim, se você não assistiu a minha aula sobre os códigos dos pigmentos, as cores podem mudar drasticamente de uma marca para outra, mesmo que tenha o mesmo nome. Ficou confuso? Bom, você tem que se ligar no código do pigmento e eu vou deixar aqui o link para que você entenda do que eu estou falando sobre o código do pigmento para você poder comprar a mesma cor, mesmo que mude de marca. E para utilizar tão poucas tintas, você vai precisar conhecer a teoria das cores. Sem isso aqui, você vai terminar comprando todas essas cores sem a menor necessidade. Uma tendência bastante frequente entre os iniciantes é comprar as cores prontas. E por que isso acontece? Porque ele não sabe fazer as misturas e acham que comprá-las prontas é um porto seguro. Bom, isso é colorir. Quem pinta sabe fazer misturas. Existe uma distância muito grande entre pintar e colorir. Quem pinta entende a teoria, sabe o que é uma cor primária, secundária, terciária, análogas e sabe fazer as misturas para conseguir profundidades, efeitos de luz e sombra, tudo isso na pintura. Mas quem está colorindo só se preocupa em chapar tudo de uma única cor, não percebe as nuances. E é claro que tudo parte daqui. É preciso parar para entender a teoria e aí sim abrir a boca para dizer eu pinto uma tela. Quem trabalha apenas colorindo e não pintando tem resultados inesperados. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, às vezes consegue clarear, às vezes consegue escurecer, dar profundidade, enfim, não evolui e começa a encher a mala com mais tintas para tentar conseguir o que não consegue com as que já tem. Trabalhar com menos e conseguir fazer as nuances para pintar é o que você precisa. Não encher a sua maleta com tantas cores. Procure entender o princípio para aí sim você ser um artista que tem um caminho brilhante a ser traçado. Professora, eu não sou profissional ainda. Preciso exercitar e eu não tenho recursos para estar comprando telas e se der errado eu vou precisar jogar fora. Eu posso pintar em papel? Bom, poder você pode, mas não é qualquer papel e nem de qualquer jeito. Você vai precisar de um papel com uma gramatura de pelo menos 240 se você pretende trabalhar com a tinta a óleo. E também não vai poder aplicar diretamente nele, porque ele vai absorver toda a tinta e o óleo que tem nela e você não vai conseguir deslizar. Você vai precisar ter a base acrílica, aplicar nesse papel, dar umas 2 camadas, diluir a base acrílica com 10%, selar esse papel para que ele fique selado, ou seja, não vaze a tinta para as costas dele. E você vai sim poder recortar essa folha em 4 pedaços e fazer esses primeiros exercícios para conseguir fazer as misturas, fazer as nuances, até passar para a tela que tem uma trama já feita para receber a tinta e ainda assim vai precisar fazer a imprimação. Aqui ela já está com a base acrílica e a imprimação eu tenho várias aulas que explicam como é que faz a imprimação em uma tela. Então é isso, se você vai economizar. E fora papel, eu posso utilizar papelão, MDF para pintar com a tinta a óleo? Também vai precisar selar. Todos vão absorver a tinta. Já a tinta acrílica ela é muito mais versátil nesse quesito. Ela pode ser pintada nas mais diversas superfícies, tecido, madeira, papel, mas é bom que também esteja selado, porém
não há agressividade dos solventes dentro dela. E os pincéis? Por onde começar? Quando a gente chega na loja, a gente passa mal de tantas opções. Bom, isso também vai depender do seu orçamento e se você vai trabalhar com a tinta acrílica ou tinta a óleo. E por que eu falo isso? Porque são diferentes? Não, são os mesmos pincéis, mas como é bem mais fácil lavar os pincéis da tinta acrílica, que são à base d'água, então você utiliza o mesmo pincel, lava e utiliza outra cor. Já com a tinta a óleo, que dá um pouco mais de trabalho porque precisa dos solventes, é bom que você tenha mais de um, às vezes do mesmo número, para não ficar misturando o pincel de cor clara com o pincel de cor escura. Mas eu vou facilitar a sua vida e vou mostrar por onde começar, que tipo de cerda é a mais indicada para as duas técnicas. Bom, eu tenho aqui um pequeno jogo de pincéis bastante básico para que você faça o seu kit. Aqui a série 284 e você vai comprar o número 2, 4, 6, 10, 16 e 20. Pronto. Esses são os pincéis do tipo chato, que tem a cerda assim. Ela é sintética, bastante durável, desde que você limpe direitinho no final de cada sessão. Eles têm a tendência a durar pelo menos um ano. E também depende do tipo de tecido que você está utilizando, qual a superfície que você vai passar esse pincel. Se ela for muito grossa, é claro, vai corroer suas cerdas bem mais rápido do que uma tela que esteja imprimada. Eu também tenho aqui esses dois mais fininhos, os filetes, que são para acabamentos, um para assinar e para fazer pequenos acabamentos. É o 475, número 0, e o 409, também 0, são todos da Condor. Isso aqui para você fazer os seus detalhes. Quando eu mudo a série, eu preciso fazer a série completa? Não. Essa série, por exemplo, é a 421 e eu utilizo o número 4 e o número 6. Ela tem a cerda assim, ó, bem curtinha, que é para você fazer cantinhos. Como a cerda não dobra por ser curta, você tem uma maior firmeza. E tenho também esses outros dois aqui, que são do tipo Filbert, que é o 286, também o número 4 e o número 2. A cerda dele é arredondada. Esse é o Filbert língua de gato, também para fazer pétalas, folhas, vão te ajudar demais. Então, diferenciar as ferramentas, um chato, um curto, um arredondado, você vai formando o seu kit para as diversas situações que vão acontecendo na pintura. Afinal, você não pretende fazer todas as telas iguais. E aqui também eu tenho um pincel do tipo leque, que as pessoas acham que é para fazer efeito de capim, cabelo, mas ele é para fazer o esfumato, tirar essas marcas que ficam do pincel na tela. Não que você não possa utilizar ele para fazer os matos e os cabelos, mas a função dele é essa, de deixar tudo bem sutil. Ele não é um pincel caro. Esse, por exemplo, tem uma cerda sintética, bastante durável, e é bom que faça parte do seu kit. E uma das ferramentas que eu mais gosto é a trincha. Mas não é qualquer trincha. Eu vou comprar a mais macia. Você está indo pelo caminho errado. As trinchas macias são para passar verniz. Elas não conseguem espalhar a tinta. A tinta deve ser espalhada com a trincha do tipo cinza, que são para tintas à base de água e solventes. Eu uso esse da Atlas, é o 395 de meia polegada, mas você pode comprar maior ou menor, desde que sejam desse tipo de cerda aqui, bastante durável, e faz com que você economize esse tipo de pincel aqui para fazer grandes áreas, que ele no mínimo custa R$30 e esse não chega nem a 10. E aí você tem o seu joguinho de pincéis que vai te atender para iniciar no mundo da pintura.
nenhuma dúvida o que eu vou falar agora, e sim um vício. Alguns artistas começam trabalhando com pratinhos de isopor para colocar as suas tintas porque tem preguiça de limpar a paleta. É certo isso? Bom, eu odeio quem trabalha com esses malditos pratinhos, porque ele chupa todo o óleo da tinta. O solvente também é absorvido por ele e você perde metade da sua tinta no interior deles. E além deles terem um fundo branco, como essa paleta aqui, que faz com que você se atrapalhe em fazer as misturas, em perceber se o claro está claro ou se o escuro está no nível bom. O ideal é que você trabalhe com a paleta de verdade. Se você pretende ser um artista plástico, compre uma paleta e use o fundo neutro para começar a pintar. Não fique com esses vícios de colocar em cima de um isopor ou utilizando leite de caixa, abrindo ela no meio, colocando suas tintas. Tudo isso são partes que viciam um artista. Se você pensa em trabalhar como um profissional, tem que ter a paleta. Mas se você quer continuar colorindo, você pode colocar onde bem entender. E vai mais uma dica aí no seu caderninho de dúvidas, a diluição da tinta. Como é que eu devo diluir? Bom, se você vai trabalhar com a tinta a óleo, você vai fazer o seu medium e no máximo diluir até 30%. Mais do que isso, ela vai perder a força. Tem artistas que gostam de trabalhar com ela mais empastada. Isso depende do estilo do que você também quer pintar. Se você vai trabalhar com a tinta acrílica, você usa o medium para que ela fique na sua paleta durante mais tempo. E a diluição dela também não deve passar de 30%, porque senão ela termina virando uma aquarela. E então, artista, o que você achou dessas dicas? Elas vão te ajudar a iniciar no mundo da pintura? Espero que sim. Se você tem outras dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu posso até fazer mais 10 dúvidas sobre o mundo da pintura que os iniciantes mais têm. E se você quer saber de um pouquinho mais de cada curso meu, os links estão também no primeiro comentário. E se você não é inscrito no canal, nem sei porquê, se inscreva agora mesmo, ative o sininho para ser notificado, faça um comentário, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima aula.